Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a você que está nos acompanhando, bom dia a você que é agente municipalista, bem-vindo a mais um Bate-Papo com a CNM, um espaço feito para você, para tirarmos as dúvidas técnicas, para conversarmos sobre os temas importantes que afetam a vida do seu município. Esse bate-papo com o técnico é organizado pela CNM e ele vai ao ar toda sexta-feira, das 10 às 11 da manhã. E você que nos assiste agora pelo Facebook ou pelo YouTube pode apresentar as suas dúvidas ao vivo. Para você também que é agente municipalista, você pode apresentar as suas dúvidas pelo Telegram. Hoje nós temos um bate-papo muito especial, nós vamos discutir profundamente a questão do e-social. Eu estou aqui hoje com a Laura Schwartzel, né? E nós vamos falar, ela é coordenadora geral de estruturação das informações previdenciárias da Subsecretaria de Regimes Próprios da Previdência Social, e nós vamos falar sobre essa plataforma, sobre esse programa que está entrando em funcionamento, que já faz parte da realidade da vida dos municípios brasileiros e que, se você ainda não sabe o que é, não sabe como funciona, precisa ficar aqui até o final, acompanhar todos os detalhes. Pegue, curta, compartilhe essa informação, porque isso pode realmente ter um impacto significativo no processo de lançamento e cadastramento dos dados. Vamos conversar então. Laura, bom dia, seja muito bem-vinda. Nós queríamos agradecer a sua presença. Obrigada. Conta pra gente, por favor, então, o que é o e-social? Nós podemos voltar desde o comecinho, né? Que o pessoal ainda não entende, falar um pouco do histórico e principalmente qual o impacto disso para a realidade dos municípios brasileiros. Exatamente. Então, o e-social, ele foi inicialmente um projeto idealizado pela Receita Federal do Brasil e depois, assim, incluíram no consórcio, foi criado um comitê gestor e estão participando atualmente o Ministério da Previdência, que não é mais o Ministério da Previdência, mas em 2010 ainda era, não é? Uhum. E hoje é a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, a Receita Federal do Brasil, o Ministério do Trabalho, a Caixa e o INSS. Certo? Então, o que é o e-social? O e-social, ele vem para substituir 14 tipos de declarações que hoje os entes federativos, né, o governo em si, né, a nível estadual, municipal e também federal, e as grandes empresas são obrigadas a prestar essas informações para o governo federal. Uhum. Então, assim, hoje já existe o que é o e-social, ele já está em produção para aqueles que têm um empregado doméstico. Tá então, certo? ele é uma ideia de reorganização, um processo de simplificação e eliminação da burocracia. Isso. Você pega 14 processos de cadastro em locais diferentes, em sistemas diferentes, em aplicativos diferentes e resolve tudo isso num único local, o que faz todo sentido, é um alívio para a vida do brasileiro. Isso. E é uma coisa que as pessoas falam, mas isso ainda não está funcionando. Está sim, já está funcionando com o pessoal que tem as empregadas domésticas. Isso, os empregados domésticos, eles já são há 2 anos que as informações estão vindo pelo e-social e, consequentemente, assim, a concessão de um benefício, quando é necessário, né, já são feitos com essas informações vindas do e-social. Olha que maravilha, gente. Então assim, é um avanço gigantesco contra a burocracia, contra essas coisas que acabam atrapalhando o dia a dia da organização e dos estados, dos municípios, que tem que fazer um monte de atualizações e aí você esqueceu um local, aí a pessoa acaba sendo prejudicada. Exatamente. Entendeu? E assim, o sistema, ele vai ser um pouco de dificuldade para construir, né? Para adaptar de acordo com o layout do e-social. Mas ele é muito simples depois, certo? Depois, para a vida inteira, vai ser simplificado. Então, assim, quem trabalha na área de folha de pagamento, né? Tá certo? Na área de cadastro dos servidores municipais, no caso, né? Que a gente está falando especificamente dos municípios, é um grande avanço. Por quê? Porque hoje quem trabalha nessa área sabe o quanto é custoso fazer uma DIRF, que é a declaração de imposto de renda para a Receita Federal do Brasil, que se faz anualmente, né? Mas aí você tem que coletar todas as informações do ano anterior, não é? Para prestar essas informações à Receita Federal. E outra é a RAIS, que é a relação, né, de ações do RAIS, de informações sociais, que é de competência do Ministério do Trabalho. Então, ela também é anual, entendeu? Então, assim, os municípios sabem o quanto isso é custoso. Então, isso vai ser eliminado agora, né? Não é eliminado, ele vai ser substituído pela RAIS, pelo e-social. Ou seja, você pega esses 2 lançamentos da folha de pagamentos, são lançamentos complexos. Todo ano eu vejo, a gente vê os contadores, a gente vê o pessoal desesperado para fazer esse lançamento. Então, isso vai ser simplificado e pelo que você está nos dizendo, a grande vantagem é que
é uma coisa simples. Ela é complexa em termos de integração de sistema, mas ela é simples para o usuário final conseguir fazer uma coisa que realmente faça sentido. Exatamente. Então, assim, todos têm que se preparar para o e-social, né? Tá certo? E outro ponto que é fundamental é a qualificação dos dados dos servidores. Explica um pouquinho o que é essa qualificação. Então, vou explicar porque eu acho que merece muita atenção a todos que estão assistindo e merece atenção porque esse é o maior problema hoje para aqueles órgãos públicos que já estão em estágio avançado com a preparação para a implantação do e-social. Esse é o ponto mais crítico, certo? A qualificação. Por quê? Porque o sistema e-social ele não vai permitir que entre, né, na folha de pagamento uma informação com o CPF da Laura e o CPF não é da Laura. Porque entendi. ele vai fazer batimento com a base da Receita Federal do Brasil. Olha entendeu? Que interessante. Então, e assim como o NIS também, o NIS, que é o NIT, ou PASEP, ou PIS, né? Eles têm que estar qualificados nos cadastros. Olha que interessante. E aí você consegue, com essa qualificação dos cadastros, evitar fraude, evitar o pagamento de benefícios indevidos, resolver o problema de vinculação dessas bases de dados, que na realidade faria todo sentido, né? O Estado brasileiro ter um ponto de contato único em que você se relaciona. Já estamos recebendo aqui algumas perguntas. Aqui, ó, o Alex Bruno Nascimento. Os dados são abertos e possíveis de serem tabulados para fins de pesquisa? Depois, sim, daí porque, assim, primeiro tem que ser enviados dados, não é, para um ambiente nacional, certo? E ele é administrado pelo Comitê Gestor, esse ambiente nacional. Então, o Comitê Gestor, como já falei, né, são Receita Federal, Ministério do Trabalho, Previdência, INSS e Caixa. Então, assim, cada um desses 5 partícipes desse Comitê Gestor, ele vai abstrair os dados daquele ambiente nacional para que imigre essas informações para os seus sistemas corporativos, né? E a partir dali, sim, depende do órgão, eles serão disponibilizados para fins de consulta, certo? Principalmente para consulta, assim, no caso de fins estatísticos, né? Tá. Alex, provavelmente você deve ser algum estudante, algum pesquisador aí que está nos acompanhando. Explica pra gente aí, retoma a sua pergunta, que aí a gente esclarece para que você quer. Mas a princípio, sim, não é uma coisa aberta, não é uma plataforma aberta. Cada um desses órgãos retorna ao órgão de origem e aí você consegue tabular no órgão de origem, mas já fica aí uma dica interessante. De repente, nós temos uma central de comunicação e de pesquisa dessas coisas. Mas antes de entrarmos no aspecto da pesquisa, nós vamos voltar de novo e vamos deixar a Laura explicar desde o comecinho o que é esse aspecto tão importante e qual é o impacto para nós, nos municípios, a implementação desse tipo de sistema. Isso. Então vamos lá. Mas eu queria continuar só. Posso concluir? Eu concluí a qualificação cadastral, né? Que esse é o ponto mais importante, assim, principalmente os RHs, né? Dos municípios, eles precisam trabalhar essa questão da qualificação. Nós construímos... E qualificação, assim, nós da CNM podemos auxiliá-los, podemos fazer curso, ensinar estruturas EAD, como que nós podemos auxiliar nesse processo de qualificação? Inclusive, nós lá da Subsecretaria, né, de Previdência, a gente está construindo um EAD, um sistema de educação à distância, um curso à distância, com esses conceitos básicos, certo? E lá a gente está dando muito foco na qualificação cadastral, certo? Então, se hoje já existe, quem quiser acessar ao site, né, do portal do e-social, portal.esocial.gov.br, né, tá certo? À sua esquerda tem uma opção de qualificação, consulta qualificação cadastral. Então, assim, você pode... E tem 2 formas de fazer essa qualificação, certo? Da consulta. Online, que você digita seus dados, o nome, data de nascimento, o CPF e o PIS. O PASEP, né? No caso, os servidores públicos é PASEP. Então, se você tem esses dados, você digita naquele sistema e, no mesmo momento, retorna-se os dados nos cadastros, tanto do CPF como do cadastro do PASEP, estão corretos. Então, esse está qualificado. Eu não preciso se preocupar que não vai ter problema ao fechar a folha lá em 2019, que depois a gente vai falar sobre o cronograma. Tá certo? Entendendo? Essa é a qualificação. E para aquelas prefeituras que são muito grandes, né? Que temos grandes prefeituras no país. Então, eles têm, às vezes, 50, 60 mil servidores, não é? Então, é possível fazer por lote. Então, você faz um arquivo TXT,
certo? E com todos esses dados que eu citei já, né? Nome, data de nascimento, CPF e o PASEP, e nesse sistema ele vai transmitir para o órgão público, para a Secretaria de Previdência, e em 48 horas no máximo, e agora já é muito mais rápido, ele retorna com todos os servidores, os 60 mil servidores de verificação, retornando se está ok, e se não está ok, são diversas mensagens. Porque às vezes o nome não está correto na base do CPF ou na base do PIS. O CPF não bate, certo? Não existe. Então, o CPF está com problemas. Então, são em torno de 30 tipos de situações possíveis que tenham algum tipo de inconsistência. Só que isso vai ser retornado num relatório que pode ser avaliado pelo RH ou pela área de administração dos municípios. E essa validação das inconsistências, ela é muito importante para você não errar e no âmbito nacional para você evitar fraude na concessão de benefícios. Não, né? E senão não vai conseguir nem fechar a folha. Quando for enviar a folha, né, os dados através do E-Social, vai ser um fechamento de folha, que tem um evento específico referente ao fechamento da folha. Não vai ser possível se um servidor, no exemplo que eu dei, se tiver 60 mil servidores numa prefeitura, se um servidor, o CPF tiver alguma inconsistência, você não fecha a folha. Você não fecha a folha, certo? Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade gigantesca. Gigantesca. Então, né? Então, esse que é o ponto mais, assim, que é uma ação antes da implantação do E-Social, que já deveria ter sido feito, já começado há muito tempo. Por quê? Porque a gente tem alguns municípios que já estão fazendo esse trabalho e eles sempre falam que esse é o mais crítico, tá certo? Então, por isso que eu estou focando muito nessa parte da qualificação. Da qualificação, que precisa realmente fazer essa qualificação, senão eles não conseguem mandar a folha quando for lá em 2019. Deixa eu só falar para o pessoal, então, para você que está nos assistindo agora, você pode mandar a sua pergunta aqui direto pelo Facebook ou pelo YouTube. Eu peço só que você se identifique, diga qual é o município, se você é servidor, se você é um cidadão, porque fica mais fácil para nós conseguirmos direcionar a necessidade, a pesquisa. Nós recebemos mais uma pergunta aqui do Milton Mendes Botelho. Ele fala assim: bom dia, qual o calendário de implantação do E-Social para os municípios? Calma que o calendário nós vamos falar já, mas tem um calendário, mas pode continuar, só porque a gente vai abordar até o finalzinho, a gente fala dessa pergunta. Isso é uma coisa importante, né? Tá certo? Então, assim, voltando à qualificação. Voltando à qualificação. Porque eu acho que a gente tem que deixar a questão da qualificação, assim, bem clara e que todos têm que estar avisados, né? Tá certo? Cientes, sensibilizados da necessidade. Certo? Porque não é uma coisa irrelevante. Se você está tendo um problema que vai parar a folha do seu município inteiro... Tem que fazer. Você tem que fazer e não pode errar. Exatamente. Né? Mas foi só o fulano. Tudo bem, o município inteiro não vai receber, né? Porque, assim, isso é importante. Eu tenho que dizer por quê, né? Sim. Tá certo? Então, esses dados vão para um grande cadastro nacional de informações sociais, certo? Sim. Então, hoje, como nunca teve essa qualificação na entrada dos dados, tá certo? Pela RAIS ou pela GFIP, a gente tem muito poluído, né? Isso, não. E muitas informações que são da Laura estão às vezes, no NIT, né? No cadastro de outra pessoa. Sério? E elas se perdem e nunca mais a gente consegue recuperar. Você não consegue achar essa pessoa. Exatamente, entendeu? Então, assim, e qual que é o objetivo do E-Social? Da gente construir um cadastro nacional de informações sociais? Para a inversão do ônus da prova na hora de concessão de um benefício. Principalmente. Hoje a Previdência está muito em alta, né? Não é? Sobre a reforma e tudo, certo? Discute-se muito. Se discute muito, né? Entendeu? Então, o objetivo maior da Previdência estar nesse consórcio é construir, até que enfim, um cadastro nacional dos servidores públicos. Federais, municipais e estaduais. Porque hoje você precisa provar que você trabalhou. Exatamente. E se você não conseguir provar, mesmo tendo trabalhado, você perde o direito previdenciário e isso pode ter um impacto muito negativo na sua aposentadoria. Isso. E com isso, essa inversão do ônus das provas, o que significa? Que eu simplesmente vou lá e a Previdência vai dizer o seguinte, olha... e em 5 minutos eu estou aposentado. Uau, olha que legal. Certo? Então, entendeu? Então, esse que é o grande objetivo. Então, vale a pena, certo? Por isso que eu sou uma apaixonada por esse projeto. Eu já estou com vontade de ir lá me aposentar agora. Não tenho idade, não estou no negócio, estou fora do teto e não sou servidor público. Vai ser... a gente sabe o quanto é custoso, né? Para um servidor ou para um trabalhador, né? Assim, um cidadão. Quando chega na hora de aposentar, ele verifica assim que as informações não estão no cadastro. Vixe. Certo? Então, assim, às vezes ele trabalhou em vários
outras empresas antes de entrar no município ou no estado, ou né, na área federal. E quando na hora da aposentadoria ele não tem como comprovar, e às vezes, muitas vezes, perde carteira de trabalho. Aquela ou não tem empresa mais... já fechou, você não consegue mais achar. Exatamente. E ele fica sem assim, ter a quem recorrer. E por né? isso, muitas vezes, as pessoas sofrem, e é por isso. Por isso que a gente entrou nesse projeto do E-Social, junto com a Receita e com o trabalho, justamente para a gente ter dados consistentes, para evitar fraudes, né? Tá certo? E que facilite a vida no futuro, na hora da aposentadoria e na hora da pensão, no caso, né? De morte, e invalidez. E também quando se afasta por doença, quando aqueles municípios que são vinculados ao regime geral, hoje eles são aposentados, né? E se afastam por auxílio-doença e salário-maternidade e outras situações pelo INSS. Lembrando o pessoal, quem nos assiste aqui, que nós temos dois sistemas. Você tem o regime próprio de Previdência Social e você tem o regime geral de Previdência Social. Então, você pode ter o fundo de previdência dos servidores, são os servidores que eles chamam estatutários, mas todo município, ainda assim, possui alguns servidores que contribuem para o sistema geral. Isso. Então, não, mas eu sou aqui, eu tenho regime próprio, isso não me... Não, isso te afeta todo sim, mundo. porque você pode ter um professor, por exemplo, temporário, você pode ter, por exemplo, uma pessoa que está num cargo de comissão, que não faz parte do quadro, e o próprio agente político que não contribui para o regime próprio de previdência. Então, a gente tem que ter muito clareza. E como é que funciona isso? E eu tenho uma pergunta que aí eu tô furando a fila do pessoal, já vou dar as já vou falar de do calendário. Não, tem mais perguntas aqui que chegou. Isso também vai atingir a aposentadoria rural? Vai auxiliar também ou não? Sim, olha que maravilha. Por quê? Porque agora no E-Social vai ficar registrado todas aquelas pessoas que, assim, no caso, os empregadores rurais, certo? Que contratam trabalhadores rurais, ou mesmo o próprio trabalhador rural, que é o segurado especial, né? Tá certo? Sim, que é aquele que não é empregado, não é? Então, assim, todas essas informações, a produção, ela também vai ser controlada através do E-Social. Isso é uma parte da Receita, e agora a gente vai ter essa informação. Até hoje a gente nunca teve, não é? Entendeu? Então, muito trabalhador rural, às vezes, não consegue comprovar, não é? Sim, ele não consegue. E daí isso vai ficar registrado. Talvez de imediato, assim, não, mas tem o legado, né? Tá certo? Mas isso, se a gente não começar, a gente vai ficar mais 20 anos, né? Nessa situação de sem informação, de dados reais, de dados assim concretos, e que a gente possa ajudar aqueles trabalhadores que muito precisam, né? Sim, Esse eu acho que é o objetivo da Previdência. E às vezes é um trabalhador mais humilde, às vezes é alguém que ainda não conseguiu, não entendeu muito bem a lógica de como funciona esse sistema de aposentadoria. Hoje nós temos umas ações muito interessantes, como por exemplo a DAP, o Produtor Rural Pessoa Física, são programas de incentivo e de participação de compras para alimentação escolar, ou seja, nós saímos de um estágio que era simplesmente a questão do financiamento e estamos vendo a questão da manutenção do homem no campo como uma política séria, uma política pública assim, que é necessária, para gerar né? desenvolvimento. Exatamente. Deixa eu ler mais aqui algumas perguntas e a gente vai respondendo com tranquilidade no ritmo. Tá bom. Então nós temos aqui uma da Ana Carla. Existem cursos de capacitação para o E-Social? Fazendo a pergunta pelo Facebook. E Alice Silva está perguntando, a plataforma social já estará unificada a partir de janeiro ou será por etapas? E aí você... Isso, do cronograma eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar assim sobre a capacitação. Vamos lá da capacitação. Entendeu? Então aguarde no final, você vai ter que ficar até o final da nossa transmissão de 1 hora para saber do cronograma. Mas vamos falar sobre a capacitação. Isso, a capacitação, já estamos elaborando um curso, né, pela ESAF, e vai ser disponibilizado no site, internet. A ESAF é a Escola de Administração Financeira e Orçamentária aqui exatamente, da Receita Federal, né? Isso. Então, assim, eles estão elaborando o curso à distância e que vai ser gratuito. Qualquer pessoa pode se inscrever e participar, né? Não tem, assim, custo, é gratuito e tem essas informações básicas, assim, certo? O passo a passo, e você pode fazer isso à distância, depois você salva o material e pode, quando tiver dúvida, você quem pode... é o público-alvo? É o pessoal que trabalha no RH das prefeituras, isso. E, na verdade, isso é um outro ponto de atenção, certo? Além da qualificação cadastral, um outro ponto de atenção, o que é o diferente do E-Social? Que todas as áreas, de qualquer empresa, de qualquer município, de qualquer estado
e inclusive da área federal, certo? Eles têm que se envolver, eles têm que se integrar. Como agora não tem mais aqueles 14 tipos de documentos que são necessários, né? Aquelas declarações que são necessárias para enviar para o governo federal, agora todas as áreas têm a sua parte num lugar só. É só o E-Social. Então eles têm que se conversar. Eles têm que se unir para que a coisa saia corretamente, entendeu? Isso é muito então, a legal. área de cadastro, a área do financeiro, a área porque tem eventos, assim, o financeiro, né, que tem que cuidar do evento do pagamento da folha, tem a parte específica da elaboração da folha, que é todos os dados que são, todas as rubricas que são usadas para a elaboração da folha de pagamento, né? Porque agora tudo é atrelado à folha. Não tem nada como poder ser feito fora da folha de pagamento. E aí você roda uma única folha de pagamento de uma única vez. Exatamente. Porque os municípios, eles fazem, às vezes, muitas vezes, os municípios são bastante desorganizados em relação a isso. E roda uma folha, roda uma folha complementar, e agora não pode roda mais. outra folha, e roda a folha do professor, e roda a folha... Isso. E então, aí, assim, agora, aí no esquece final, uma folha. tudo tem que estar fechado. Por quê? Porque, assim, os municípios, eles estão sempre atrelados a um CNPJ mãe, né? Que se chama o CNPJ do ente federativo. do responsável. Ente federativo responsável, tá? Certo? Então, ele vai ter que sempre, qualquer órgão dentro do município, né? Que por órgão ou poder, mas no município não é tanto, é mais no estado, eles podem encaminhar, cada um pode encaminhar a sua folha. Só que, obrigatoriamente, eles têm que informar o CNPJ a quem eles estão vinculados, que é o CNPJ do ente federado responsável. Isso vai dar esse mesmo tipo de relação acontecerá, por exemplo, com as câmaras de vereadores? Sim. Que estão associadas. Vai ser um CNPJ associado mesmo tendo do Odécimo e tudo mais. Explica pra gente isso um pouquinho. Exatamente. Atenção, você que é vereador, você que é presidente de câmara, você que é prefeito. Ele também... Presta bem atenção nisso aí, vamos lá. Então, ele vai poder mandar a sua folha, só que ele vai ter que colocar lá o CNPJ do ente federado, ele coloca o seu CNPJ, quando ele começar a prestar as informações, né, que é o S1000, que quem vai começar a estudar o layout e estudar o manual operacional do E-Social, lá está tudo desenvolvido por eventos, né? Então, tem o S1000, que são os dados cadastrais do ente federativo, ou da empresa, né? Tá certo? Sim. Então, assim, começa por ali. Tudo começa pelo S1000. Porque primeira informação que tem que ser prestada, quem é o principal, tá certo? Então, a Câmara de Vereadores, ela pode mandar as informações no seu CNPJ, só que ela obrigatoriamente vai estar ela vinculada tem que à prefeitura. Isso, exatamente, ela tem que informar, porque dentro do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica já tem essa vinculação lá na Receita Federal do Brasil, certo? Por quê? Por causa do CND. Sim. Certo? Então, da CND, ela já está vinculada com todos os órgãos, né? Tá certo? dentro do município. Então, para quem não conhece, a CND é a certidão negativa de débitos isso, que é da importante. Previdência Social, que inclusive é um dos grandes pontos que precisa ser considerados nos municípios, porque ele tem impacto no CALC, que é o cadastro de municípios, que tem um conjunto são 13 também, ou 14 certidões, em que você faz o pessoal fala assim, não, mas o CALC é tipo o SPC dos municípios. Falo, não é isso. Não. Ele é um sistema de cadastro e inclusive é uma coisa muito boa que você no seu município pode utilizar como instrumento de monitoramento, ou seja, se você não está ok no CALC, significa que tem alguma coisa ruim, então não é para você enxergar o CALC é o problema, não, você que, é como se, por exemplo, eu tô sobre o peso, o problema é a balança, está dizendo que eu tô sobre o peso, não, o problema é que eu tenho que parar de comer, né? Então o CALC ele simplesmente identifica qual é o problema que você precisa resolver e serve de uma forma pedagógica. O problema é que as pessoas enxergam isso de uma forma negativa, porque ele é fator limitador para as transferências voluntárias ou para a transferência de recursos. Então, os municípios ficam enlouquecidos e muitas vezes por falta da CND, que é essa certidão de regularidade. E agora, com isso, se eles não, provavelmente, com essa organização, porque eles são obrigados a se organizar, né? Como a gente falou. Então, como eles são obrigados a se organizar,
vocês, assim, automaticamente não vão ter mais problemas na hora da CND. Concorda? Sim, certo? com então, certeza. é isso, tudo isso, assim, eu adoro esse projeto, certo? E sempre defendi, porque a gente precisa avançar, não é? Eu acho que o Brasil merece, assim, precisa avançar nesse ponto, assim, da organização, certo? E da simplificação, certo? Não tem cabimento um município ou uma empresa mandar 14 tipos de declarações. É difícil, né? Porque a gente pegou esse modelo, certo? Que vocês já ouviram falar do CIRC? Nunca ouvi falar. Então posso falar também, né? Pode, mas Rapidinho, assim. Antes da gente entrar Tá no bom. ciclo, deixa eu só falar aqui. O Bruno, da primeira pergunta, se identificou e está te parabenizando. Então eu vou falar, Bruno, obrigado por você ter falado conosco. Isso é bom de programa que ao bom. vivo, que aqui é assim, normal. Que bom. Ó, Alex Bruno do Nascimento, parabéns pela iniciativa. Além de melhorar a eficiência da gestão municipal, minimiza erros e fraudes na implementação de políticas públicas e ainda dinamiza a construção de dados de pesquisa. Respondendo à pergunta, eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande e doutorando em Administração Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um ótimo abraço, ótimo programa. É isso aí. Então você, Alex, por favor, compartilha aí, curta isso daqui, vamos fazer essa informação chegar ao vivo para um monte de gente. Exato. Agora sim. Alex, você Pode... entendeu, né? Vou só responder Sim, para ele, sim, né? sim. Alex, você entendeu perfeitamente. câmera Você entendeu perfeitamente a questão, certo? Tudo que você colocou é isso mesmo. É esse que é o objetivo do E-Social, certo? Entendeu? Então, outra coisa quando você precisar dos dados, como você é da Universidade Federal, certo? Você vai ter acesso a esses dados, sim, para você fazer pesquisa, para você fazer seus trabalhos, para você ajudar ainda mais o governo federal, certo? Tem mais uma pergunta aqui, Dani Maimone Maria está perguntando assim, tem como disponibilizar esse vídeo na página? Nós estamos ao vivo aqui, nós vamos ter essa informação disponível tanto aqui no nosso canal, quanto na TV CNM, quanto no nosso canal no YouTube. Tem sim, e a gente vai pedir para o pessoal fazer. Quando a gente vai perguntar do CIRC, deixa eu só pedir para a Sara, por favor, que enquanto nós conversamos aqui, que ela poste quais são os endereços para que as pessoas possam ler a legislação. Isso. Repete para a gente os endereços, só para que a Sara já poste aqui, tanto no Telegram quanto para o pessoal. Então. E aí a gente volta a falar do CIRC. Vamos lá. www.portal.esocial.gov.br. Isso, certo? maravilha. E outro endereço importante, que a gente estava falando antes da capacitação, que eu ainda não consegui concluir, né? Vamos lá, a gente volta. É o endereço do site da Previdência, Sim. do portal da Previdência, que é www.previdencia.gov.br. À esquerda, você rola a página e tem regimes próprios de previdência. No regimes próprios, tem uma opção de mais informações. Então, lá no mais informações, você clica e você já tem uma opção de E-Social. Então, ali também tem todas as informações. E ali constam informações que não estão lá no portal do E-Social. Por quê? Porque ali nós colocamos todas as apresentações, porque foram já feitas 5 reuniões técnicas, né? 5 seminários a nível nacional, uma por cada região, falando sobre especificamente contemplando os órgãos públicos, certo? Maravilha. Então, assim, a gente tentou sensibilizar, teve, assim, em alguns eventos 1.000 pessoas, em outros 700, assim, foi nessa situação, assim. Então, todas as apresentações que foram feitas, inclusive uma ao vivo, assim, foi gravada, elas estão disponíveis nesse site da Previdência que eu falei, que é o endereço que foi dado aqui. Maravilha. Então, se alguém tem interesse e quer estudar, aprofundar mais, assim, pode, assim, quando tiver um tempo, né, ou tiver dúvida, vai lá e acessa. Então, todas as apresentações dos palestrantes, e os palestrantes são todas as pessoas que estão nesse projeto desde 2010. Ah, que legal. E são, assim, os mentores, assim, que ajudaram a construir o E-Social. Maravilha. Isso, então, já está no nosso portal, já está no Telegram, já está também no Facebook. Você pode acessar. Nós vamos voltar aqui ao tema da qualificação e já fica aqui o convite. Quando tiver pronto o curso à distância, vamos voltar aqui, bater um papo com o pessoal e já ensinar como é que cadastra, como é que faz. Vamos falar do CIRC que você falou e terminar a questão da capacitação, que é um tema importantíssimo. Vamos lá. Então, assim, o CIRC, ele é um sistema de informações de registros civis. A gente, o governo federal, só tinha informações de óbitos, não é? Que era muito importante, principalmente para controle. E todos têm interesse no conseguir os óbitos, né? Informações de óbitos. Só que a gente precisava também informações de registro civil de nascimento e de casamento, né? Tá certo? E averbações, porque você casa e separa, né? Tá certo?
e continuar. E como nós íamos reconstruir o sistema do CISOB, que era só especificamente dos óbitos, né? Que é importante também, muita gente não conhece até, né? Para fazer batimento nos seus sistemas, não é? Tá certo? Foi construído o CIRC. E quando nós fomos conversar com o cartório para fazer até uma pesquisa, né, de opinião, o que eles achavam, o dono do cartório falou o seguinte: Laura, vocês do governo federal lá exigem da gente, coincidentemente também, 14 tipos de relatórios. Então, são 14 áreas da esplanada dos ministérios aqui, né? Que obrigam, que obrigam o cartório a prestar informação. Só que cada um quer de um jeito. E as informações são as mesmas, não é? Daí eu fui para casa muito chateada comigo mesmo, né? Porque assim, como a gente não fez, nunca pensou nisso, né? Certo? Coitados dos cartórios. Diz que os grandes cartórios às vezes precisam de um mini cartório dentro da estrutura deles para atender todos esses relatórios. Daí o que aconteceu? A gente conseguiu, assim, no debate e tudo, a gente conseguiu fazer o mesmo conceito que hoje é social. E daí o E-Social se pautou no conceito do CIRC. Porque daí eles, assim, nós chamamos os 14 entes federados, assim, que tinham interesse nas informações do registro civil, né? Tá certo? E elaboramos um layout com as necessidades de cada um. E hoje, os cartórios já está implantado nos 8.400 cartórios a nível nacional, né? Tá certo? Esse CIRC. Então, hoje, o cartório não manda mais só as informações do óbito, mas sim, ele presta as informações de tudo. E agora todos vão ter acesso a essa informação. Certo? Então, a gente inverteu também. Em vez de mandar 14, o cartório hoje está uma beleza. Ele também sofreu até implantar o CIRC. Mas hoje ele manda uma única vez a informação e não precisa mais se preocupar. Por quê? Porque as informações dos registros civis agora estão tudo num ambiente nacional e cada um desses 14 entes vão lá buscar as informações que eles precisam. Então, e é muito interessante nós podemos observar esse movimento que está acontecendo de simplificação e de racionalização e de desburocratização assim, radical em várias áreas do governo federal. Eu conversava com o pessoal que está aqui do Ministério do Planejamento, que está fazendo um novo SICAP, Sistema de Cadastro de Fornecedores. E eu comentava com eles, eu falei, gente, eu, cidadão, já fui à junta comercial, que é o Estado brasileiro, e apresentei meu documento, meu RG, não sei o quê. Aí depois eu vou na Receita Federal, apresento tudo isso. Aí depois eu faço o certificado digital e apresento tudo isso. Aí eu vou participar de uma licitação e a pessoa me pede para apresentar tudo isso. Mas eu já apresentei 3 ou 4 vezes para você, Estado brasileiro, dizendo que eu sou eu, esse é meu CPF, eu moro aqui e tal. E você já tem essa informação. E o grande avanço, nesse caso de compras do novo SICAF, ele está fazendo essa integração. Mas isso é um movimento disseminado no Brasil inteiro. O governo, ou seja, está resolvendo na Previdência Social, está resolvendo no cartório, está resolvendo... E é um grande avanço, pessoal. O pessoal fala que nós não estamos avançando, mas nós estamos avançando a passos largos. Ainda há muito a ser feito. Nós temos um Brasil inteiro que tem uma realidade muito assíncrona ainda, mas é impressionante o resultado que isso vai trazer para a população. Voltando aqui para a gente terminar a parte de capacitação, tem mais uma pergunta aqui do José Carlos Ramos Novaes. Ele está perguntando aqui, mas será que o sistema e-social aguentará esse fluxo de acesso? Porque vai ser grande. Vai ser grande. Você tem razão, né? Tá certo? Então, não queira você achar que a gente também não está preocupado, certo? Porque nós, como estamos hoje, como já foi dito, tem a questão dos domésticos. O E-Social foi implantado para contemplar, porque saiu uma nova legislação e teve que ser colocado inicialmente o doméstico. E agora, em janeiro, certo? Vão começar as maiores empresas do país, certo? São todas aquelas empresas que em 2016 tiveram lucro real acima de 78 milhões. Infelizmente certo? Eu não vou estar nessa leva, né? Então, tudo bem, eu não vou entrar em janeiro, Inclusive empresas públicas, né, que também, né, tá certo? Elas também estão contempladas, né, porque tem muitas que têm esse faturamento, né, tá certo? A administração indireta, às vezes, ela é muito desconhecida, né? As autarquias, empresas públicas, e agora também é uma forma de organizar isso, essa parte, não é? Tá certo? Então, isso vai acontecer agora. Em janeiro, a gente vai ter uma primeira prova de que, porque essas maiores empresas, que são 191 mil empresas, as maiores empresas, elas correspondem a 70% dos trabalhadores. Então, porque as demais, assim, porque hoje nós temos, assim, 7 milhões de empresas no país, né?
um pouco mais de 7 milhões. Só que a grande maioria é pequena. Tem 1, 2, 3, né? Tá certo? E essas grandes, elas vão corresponder a 70%. É muita gente. 198 mil empresas que são as maiores empregadoras, as grandes montadoras, as fábricas, as indústrias. Talvez nem né? todas estejam contempladas, porque elas têm que ter faturado 78 milhões em 2016, certo? Mas o conceito de maiores empresas são essas, 191 mil, certo? Que maravilha. E dentro das... mais de 7 milhões, né? É tudo muito grande o país, não é? Sim, Tá sim, certo? é gigantesco. Então, agora a gente vai... Quem fez a pergunta? Aqui foi o José Carlos Ramos Novaes, ele não falou de onde é. Isso, José Carlos, mas não precisa, certo? Então, ali pra cá, agora a gente vai sentir, né? Se o E-Social vai resistir ou não a tanta demanda no dia 7 de cada mês, né? No dia 7 de cada mês é que são mandadas informações da Folha, é o fechamento da Folha. Isso está em legislação. E assim, mas mensalmente, o interessante do E-Social, certo? É que toda vez que acontecer algum evento do trabalhador, né? Se ele ficar doente, certo? A empresa, em vez de ficar lá, né, no sistema deles, eles já prestam essa informação e já pode prestar essa informação para o E-Social. Então, tudo pode ser enviado online. Então, vai ser uma plataforma de operação. Você vai substituir os próprios sistemas internos de gestão, porque você tem um sistema interno que vai fazer uma informação para o E-Social. Aqui você já informa direto. Então, os sistemas internos agora vão ter que ser unificados num único sistema, tá certo? E ele tem que estar adaptado com o layout do E-Social e ele vai transmitir, o próprio sistema vai transmitir as informações. E isso é um processo de integração. Isso. Então, se você tem um sistema de informação, você precisa cadastrar esse sistema e você precisa fazer esse processo de conversa entre os pacotes para que ele possa transmitir automaticamente. E isso tem protocolo, já tem descrição, já está no manual, já fala como funciona. Tem o layout. Está no ICP Brasil, está no padrão de tecnologia da informação. Exatamente, porque a transmissão obrigatoriamente, independente do tamanho do município, ele vai ter que prestar informação através da certificação digital. IC Brasil, né? ICP Brasil. Isso, entendeu? Então, isso também já é um ganho pela segurança, né? Sim. Segurança da informação, além de todo o cuidado que a gente tem na entrada dos dados, certo? Dos dados pessoais dos trabalhadores, e das empresas também, né? E dos municípios também, com o CNPJ, tudo vinculado. Tem essa questão também da segurança da transmissão da informação. Certo? Isso é muito importante para você que não está acostumado com isso. Os municípios hoje eles já trabalham com a certificação digital, ou seja, você já tem um canal de comunicação, as empresas hoje já possuem o seu certificado digital para fins de prestação de contas, ou seja, nós estamos com a faca e o queijo na mão, mas as pessoas ainda estão acostumadas com o paradigma anterior, que fala o seguinte, não, preciso levar o documento lá. Não, gente. Não. Nós temos uma raiz Brasil, né? Isso foi um avanço muito grande, que nós temos uma cadeia de certificação. Então o Estado brasileiro define o seguinte, olha, eu sou eu e aqui você tem essas raízes. E a partir daqui para baixo eu confio em todo mundo. Então eu confio no Estado, eu confio no município. Eu tenho... E aí você que está no município, você tem essa chave com a certificação digital e claro que você está usando ou está guardado na gaveta, né? Então aí a gente precisa tirar da gaveta, integrar os sistemas e fazer com que o E-Social e as outras plataformas consigam ter esse avanço burocrático. Porque a parte tecnológica já foi feita e está em parte de finalização. Vamos ver agora o grande teste em janeiro, né? Com 190, nada como fazer um teste com 191 mil empresas, né? Com 70% dos maiores empregadores, mas é bastante interessante. O papo está muito gostoso, está muito interessante, tem mais algumas perguntas, mas nós estamos chegando nos 20 minutos finais, então é importante agora a gente terminar a parte de capacitação, começar a falar um pouquinho do cronograma e focar um pouco na vida do município, quem é que precisa fazer alguma coisa, é o cara de informática, é o prefeito, o que o prefeito precisa saber, ou quem nos assiste, o que você precisa falar para o prefeito para ele tomar de ação imediata. Fala um pouquinho disso para a gente, Laura. Então tem capacitação e tem essas reuniões técnicas que acontecem, que vocês podem acompanhar através do site da Previdência, né, daquele endereço que foi dado, onde a gente abre inscrições e esses cursos são gratuitos, certo? Então, todos podem participar, é só fazer inscrição lá no sistema mesmo, né? E em 2018, provavelmente, a gente vai criar muitos fóruns, né? Muitos seminários, reuniões técnicas e vocês todos podem acompanhar através do site para verificar, porque a gente também não tem como publicar. Porque como é tudo gratuito, a gente assim, né, faz
por acreditar no projeto e por acreditar que os órgãos públicos precisam estar preparados, né? Tá certo? Então, a gente fazer essa capacitação é gratuita, porque a gente sabe hoje que os municípios e o Estado, até a nível federal, todos têm dificuldades, né? Tá certo? Mas é importante participar, porque quando vocês ouvirem falar, a primeira vez, aqueles que ainda nunca ouviram falar do e-social, assim, é alarmante, eu sei. Mas depois vocês vão começar a entender, porque às vezes, assim, como tudo evento, é muito evento. Então, falando em capacitação, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é entrar lá no portal do e-social, né, aquele endereço que foi dado, e imprimir ou salvar no seu tablet, né, onde você possa ler e começar a estudar. Então, todas as áreas, como já foi falado, todas as áreas têm que entender, têm que saber do que é, tá certo? Entendeu? Então, isso é o primeiro passo. E o pessoal de TI, aqueles municípios que têm uma equipe de TI, vocês precisam estudar o layout. Porque são vocês que vão adaptar os sistemas que a prefeitura já tem, que o município já tem, para o layout do e-social, que foi criado para atender vocês, não é? Tá certo? E se identificarem alguma situação que estiver faltando, né, algum dado que está faltando, isso aqui a gente precisa informar, vocês têm um canal para comunicar com a gente, que é mais um endereço, pode anotar aí. Então, certo? atenção, Sara, anota aí pra gente mais certo? vamos lá, um e-mail. E-social, OP, que é de órgãos públicos, né? Então, é esocialop@previdencia.gov.br. Então, tem a nossa equipe lá que recebe esses questionamentos e a gente avalia e, se for o caso, a gente inclui no layout, certo? Isso é muito importante. Para você que está trabalhando aí na área de informática, você tem todo o interesse porque, primeiro, você resolve o problema de integração. Se isso não for suficiente para te animar, se você não fizer isso, você também não vai receber salário. Então, se anime, porque o salário de todo mundo tem que estar certinho, Exatamente. Né? Então, isso, mas fora brincadeira, isso é muito importante. E para comentar para o pessoal, nós aqui no nosso programa de qualificação e no programa de ação, junto com os agentes municipalistas, nós tínhamos uma previsão de começarmos os processos de qualificação em março do ano passado, tivemos um problema com a plataforma tecnológica, etc. Estávamos resolvendo a questão do estúdio, mas a boa notícia é que a partir de janeiro nós vamos começar uma bateria de cursos e de qualificações em EAD para a pessoa aprender sobre plano diretor, sobre não só discutir as grandes vitórias, mas vamos aprender sobre educação, sobre saúde, sobre financiamento. E uma das coisas muito importantes que nós vamos tentar fazer como uma aproximação com o governo federal é no nosso cardápio de cursos, nós incluirmos também como link, como uma coisa facultativa ou como uma alternativa. O nosso curso. Então, você faz um conjunto de cursos que são de qualificação de interesses do município e vocês têm aqui como se fosse um menu de sobremesas em que você pode fazer a qualificação desses aspectos tão importantes que, se você não souber, você não operacionaliza o seu município. Ou seja, mas eu não quero, não tem querer, gente. É uma questão de que ou nós aprendemos ou nós aprendemos. E aí agora está no momento de nós discutirmos o layout, de nós fazermos essa qualificação e nos anteciparmos para esse futuro. Porque se foram 191 mil empresas, logo serão 5.568 municípios. Que já é em janeiro. E aí o pessoal... Também já é em janeiro? 2018. 2019. Não, desculpa, 2019. Então, gente, 2019, um ano na administração pública passa assim, né? Isso. Temos muito o que fazer. Deixa eu ver aqui a informação. Vamos lá, então. Continuando então, nos nossos 15 minutos finais, o que mais você tem para comentar para a gente, Laura? Vamos lá. Então, assim, eu acho que a gente está na hora de falar do cronograma, né? Tá certo, então. O cronograma até dia 30 de novembro de 2017 agora, estava previsto que os órgãos públicos, todos, certo? Iriam entrar em junho de 2018. Em junho de 2018 já, Isso. Né? Mas como a gente, assim, conversou muito com o comitê gestor, porque a gente sabe a dificuldade, né, tá certo, assim, dos municípios, e a gente não estava conseguindo sensibilizar, né, tanto as áreas, inclusive dentro da área federal também, não é? Porque federal tem inúmeros, né, certo? E os estados e os municípios ainda não estavam 100% sensibilizados da importância do e-social e que isso vai acontecer. Então, o comitê gestor se sensibilizou e deu mais 6 meses, certo? Então, agora vai começar a iniciar o e-social para os órgãos públicos, todos os órgãos públicos, todos os municípios, todos vão ter que prestar informações,
certo? Porque eu não falei assim, agora todo mundo vai estar dentro da rede social. Não é uma coisa assim, antes, assim, tanto faz se é do regime geral como do regime próprio de previdência, todos vão ter que prestar informações. Inclusive, as informações dos estagiários que nunca antes se prestava informação em lugar nenhum. Depois, se ele tinha como comprovar, ele não tinha onde buscar informação, né? Não tinha como comprovar, porque depende da situação, ele tem como comprovar como tempo de serviço. E os estagiários também vão estar contemplados. Que maravilha. Então, assim, todos os trabalhadores, de uma forma ou do outro, se é servidor, se não é servidor de cargo efetivo, se é comissionado, todos vão estar no e-social. Vai ser, assim, uma revolução, né? Não é? Dentro das bases de dados, a gente vai conseguir, até que, enfim, construir um cadastro nacional de informações sociais dos servidores públicos, independente se é do regime geral como do regime próprio de previdência. Maravilha. E o impacto disso para o Brasil vai ser algo gigantesco. Sim. E eu quero ver se na minha vez, quando eu chegar lá na frente, eu quero me aposentar em 5 minutos, eu vou falar assim, não, mas eu falei com a Laura 20 anos atrás, ela falou, Laura, olha, eu vou ligar para você. A Laura disse que agora tem o e-social e eu quero me apresentar em 5 minutos. Vamos ver se a gente consegue isso sim. É isso mesmo. Deixa eu só falar aqui mais uma coisa. Então, nós postamos aqui o e-mail esocialop@previdencia.gov.br. Isso também já está nas nossas redes sociais. Tem mais uma pergunta aqui do Antônio Rocha, que ele perguntou lá por 10h30 da manhã, Antônio, onde vai ser o bate-papo de hoje? Eu esperei um pouquinho para dar tempo, nós postamos o link também, espero que você esteja nos assistindo agora, mas o bate-papo é sempre no canal da CNM. Se você está no Facebook, no canal da CNM, curta a nossa página, porque aí toda vez que começarmos a transmissão ao vivo, tanto da roda de conhecimento quanto do bate-papo com o técnico, você recebe uma notificação, é informado e já começa a assistir automaticamente. Vamos lá, pode continuar então agora os próximos aspectos. Do calendário, né? Vamos falar do calendário. Então, só que é uma coisa interessante, que até novembro de 2011, era assim, você implanta o e-social, tem que virar a chave, tudo tem que estar pronto, não é? Sim. Agora, sim, foi criado, acho muito interessante, o faseamento. Então, assim, pros órgãos, eu vou falar especificamente para os órgãos públicos, né? Tá certo? Então, em janeiro de 2019, o que vai acontecer? Os órgãos públicos, eles terão o janeiro e fevereiro para prestar as informações referentes ao ente federativo, ao município, ao estado ou a nível federal, certo? Então, eles prestam informações referentes aos dados cadastrais, CNPJ, né? Todo o cadastro CNPJ, se está tudo ok, e também referente às tabelas, que existe, assim, quando vocês forem estudar, certo? Eu acho que você também vai estudar, né? Mas agora, você então, daqui já vai assim, você vai estudar o manual operacional do e-social e o layout, você vai identificar que as primeiras 8 tabelas, elas são específicas para o órgão público prestar as informações. Que são os cargos, quais os cargos que tem no município, né? Quais são os entes, onde são localizados, né? Tá certo? Então, eles têm janeiro e fevereiro é só para isso, para deixar essas informações, né? As 8 primeiras tabelas lá do e-social. E na segunda etapa, agora depois de março e abril, vão ser as informações dos servidores que hoje estão ativos na prefeitura, que hoje trabalham, certo? Entendeu? Então, aqueles 60 servidores que trabalham, independente de que área. Aqueles 60 mil servidores que a gente está falando. 60 mil servidores, que é o nosso exemplo, né? Uma prefeitura grande. Então, todos esses servidores têm que estar no cadastro inicial. Com a situação, quando que eles começaram a trabalhar, no início do vínculo com o município, todos os dados cadastrais daqueles servidores aí, que é a qualificação cadastral que vai pegar, né? Entendeu? Então, assim, tem que estar correto, não é? E, então, esse é março e abril. Em maio, começam os eventos específicos da folha de pagamento, entendeu? Então, tem maio e junho, são específicos para prestar as informações da folha de pagamento. E em julho, no dia 7 de julho, vai ser transmitida a folha, primeira vez, dos municípios. Nossa Senhora! Entendeu? Então, uma data de 7, a partir do dia 7 de
de julho de 2019 que efetivamente vocês vão poder ter a oportunidade de transmitir as informações, certo? Só que vocês têm todos esses 6 meses, né, para se preparar. Não vai ser de um dia para o outro, certo? Se tiver alguma inconsistência, principalmente nos servidores, né, nos dados cadastrais dos servidores, vocês não vão conseguir fechar a folha, tá certo? É lá em antes do dia 7 de julho de 2019, vocês ainda têm um tempinho para fazer as correções, certo? Então, eu acho assim que essa foi uma boa estratégia do Comitê Gestor do E-Social para que as empresas, e o mesmo faseamento vai ser aplicado agora para as empresas. Então, a gente vai sentir agora com as maiores empresas, a partir de janeiro de 2018, como isso vai ser aplicado na prática. Que tem coisas assim que na teoria é uma coisa, não é? Na prática é outra, não é? Pois é. Tá certo? Então, para você que está nos assistindo aí, pessoal, presta muito atenção. A quantidade de trabalho e de organização desse processo de migração será gigantesco. Não acho que vai ser uma coisa simples em que você simplesmente pega a sua tabela do Excel e fala assim, olha, pronto, estou no E-Social. Não, você vai ter que localizar os servidores, você vai ter que pegar a sua folha de ativos, você vai ter que identificar a relação de vínculo, onde é que está o contrato, qual foi o concurso público, como é que está. Você tem que garantir que a vida funcional de todos os servidores do seu município, todos, se o município tiver 2.000, 1.500, 60.000, não importa, todos esses servidores sejam colocados. Tem um processo de faseamento, os 2 primeiros meses de cadastro geral, 2 primeiros meses de cadastramento de servidores, ou seja, isso é muito trabalho, porque você pode ter 1.000, 2.000, 3.000, qualquer coisa vezes 3.000 já é um monte de trabalho. Imagina que você tenha para cada servidor 15 dados diferentes para colocar, corrigir nome de pai, nome de mãe, redação, filho, casado, solteiro, etc. Muito. Quais dependentes? Quantos dependentes? Quem não é dependente? Quem mudou? Bateu o cadastro com a receita? Não bateu, virou, voltou? Ou seja, qualquer coisa vezes 3.000, vezes 60.000 já é muita coisa. Depois 2 meses desse processo de cadastramento e depois no dia 7 de julho, o início da primeira folha já com o E-Social, na qual, se todos os dados do seu município não estiverem corretos, você não roda a folha e ninguém recebe. Então, não é uma coisa irrelevante. E uma pergunta, Laura, legal, isso começa, esse cronograma de faseamento começa a partir de 1º de janeiro de 2019. O que eu, enquanto cidadão, enquanto município, posso fazer? Estudar, conhecer os layouts, conhecer e acompanhar as 8 tabelas iniciais do cadastro, envolvem especificamente a administração pública. É muito importante você observar isso. E mais, você tem no seu município uma empresa de saneamento, uma empresa de água, você precisa conversar com eles, você precisa conversar com o pessoal da Câmara, você precisa conversar com todo mundo, senão eles vão falar assim, mas a empresa de água e saneamento aqui não vai receber, não estou sabendo do E-Social. Então é muito importante isso. E não dá para antecipar mais. Tipo, eu começo em 18, fazer esse cadastro, para depois já estar antecipado em 2019. Eu preciso esperar dia 1º de janeiro de 2019 para que eu possa ter a autorização e ter acesso ao sistema. Então, aquela coisa do otimista e do pessimista. Né? Eu falo assim, não, tudo bem, é só em 2019. Não, pessoal, hoje. Terminar aqui. Vamos baixar os links, vamos começar a estudar o material e vamos conversar sobre isso. E principalmente, se você vai ter que fazer um trabalho gigantesco de cadastramento de organização da sua folha de pagamento em 2 meses, senão você não roda a folha, por que você não faz com 1 ano e meio? Vamos começar a organizar agora. Vamos pegar esses layouts, vamos fazer uma prévia. Você já começa a se organizar para que o trabalho seja feito a partir de janeiro de 2019 e aí você vai ter uma transição sem sustos e a coisa vai caminhar numa boa. Então, só essa paradinha assim, o pessoal entender que a coisa é muito séria. Exatamente. Muito séria mesmo. E assim, tem muitos outros assuntos, né? Tá certo? Quando as pessoas que já estão envolvidas com essa preparação para o E-Social, já fica mais fácil de entender. Porque eu nem comecei a falar sobre os eventos, né? São 46 eventos. Então, e agora nós estamos chegando nos 7 minutos finais do nosso bate-papo. Certo. Passou muito rápido, né? Precisava ser... A gente achou que não ia ter assunto de chega, né? E deixa eu falar aqui só mais um pedido aqui que o Sandro Lobo está colocando. Falou assim, divulguem uma tabela das datas para que todos tenham conhecimento e para que se preparem para cumprir os prazos. É exatamente isso que a gente falou. 1º de janeiro de 2019, está no site, 2 meses. Depois o cadastramento mais 2 meses. E o deadline, o dia D, é o dia 7 de julho, com as folhas de todo mundo rodada. E com você, Sandro Lobo, começando a estudar a partir de hoje à tarde e preparando o seu município para
para migrar para essa folha de pagamento de julho de 2019. Então você tem 2 anos aí, né, de 18, 1 ano e meio para você conseguir organizar a casa. Isso. Vamos então lá agora. Tem 2 pontos assim que, como a gente está quase finalizando, né? Sim, sim. Que não pode ter erro, certo? Não pode pensar de forma nenhuma, eu vou deixar lá para janeiro de 2019, certo? Tem que ser hoje, já devia ter sido começado há 2 anos, certo? De tanto trabalho que é organizar. O que a folha, a tabela de rubricas, que é uma das 8 primeiras, né? Vocês têm que pegar a tabela de rubricas de vocês, que vocês usam na folha, e tem que ajustar para enquadrar cada rubrica dentro da tabela do E-Social. Que no E-Social também tem uma tabela de rubricas. E as suas rubricas têm que estar integradas naquela rubrica do E-Social. Certo? A sua rubrica pode chamar... Uma rubrica contábil, isso? Isso, é uma rubrica, certo? Tem inúmeras rubricas, então é bom, assim, se atenha a estudar muito bem a tabela de rubricas, certo? Entendeu? Então, depois da qualificação cadastral, que é antes do E-Social, a tabela de rubricas eu acho que é mais importante vocês estudarem. Então, tá se você chegou agora, só está pegando o final do bate-papo, não sabe nada do que a gente está falando, procure os links que está aqui e estude a tabela de rubricas e se prepare. E depois leia toda a documentação, porque isso realmente é muito importante. Mas tudo é porque às vezes tem empresas que têm 5, 8 mil rubricas, certo? E a tabela do E-Social, ela tem, assim, eu acho que 100 ou nem chega a 200. Então você tem que enquadrar, porque eu posso falar de hora extra, né? Assim, na minha empresa, só que no E-Social tem um outro nome para hora extra, certo? Assim, para que vai contemplar todas as situações, certo? Entendeu? Então, quando vocês estudarem, vocês vão começar a se acostumar com os termos, né? Com tudo. É só você dizer que todas as áreas têm que estar envolvidas. Antes você perguntou se é importante quem tem que estar sensibilizado. Sim, sim. Primeiro, o chefe maior sempre, não é? Então, que é o prefeito, no caso assim. Vamos conversar com o prefeito. Sente com o prefeito, explique, né? Coloquem o site, né? Tá certo? Ele vai sentir, porque ele é um cara inteligente, não é? Tá certo? Sim. Ele vai sentir o que é o E-Social, não é? E não é uma coisa assim só para fins de previdência, mas sim vai ser o fundo de garantia, por causa da Caixa, né? Certo? A Receita Federal da DIRF, que já falei também, que é deixar bem claro isso, não precisa mais ser feita a DIRF anual, que os próprios dados que são informados mensalmente na folha, eles vão montando a DIRF, que era anual, certo? E assim a RAIS também. A RAIS e mais as demais declarações assim que vocês têm que prestar informação, principalmente aqueles que são vinculados ao regime geral. Eu queria só colocar mais uma parte que é importantíssima. Importantíssima. Não, a gente só está falando, às vezes, dos servidores ativos, não é? No E-Social, a gente vai ter informação daqueles aposentados e pensionistas que são pagos, né, pelo regime próprio de previdência, são vinculados ao regime próprio de previdência, eles também terão que ser prestadas informações através do E-Social. Então, também tem que ser feito um cadastro inicial desses aposentados pensionistas e enviar da mesma forma como vão ser informados os cadastros. Então, se você é um gestor do fundo do seu regime próprio de previdência social, preste atenção nessas rubricas, nesses materiais, nessa informação. E se você conhece alguém que é esse gestor, passe esse link aqui do vídeo para ele, compartilha com ele, porque é muito importante. Que daí são, assim, três eventos específicos que estão lá no manual e estão no layout, certo? Então, é só seguir o que está lá no layout do E-Social. São 3, assim, o 2.400, o evento S2.400, que é a carga inicial de todos os beneficiários, né? Aposentados e pensionistas, e se tiver outra situação também terem que ser informados. E o 1.207, que é a remuneração mensal. Então, toda vez que você presta uma informação, você tem que prestar essa informação no 1.207, no evento 1.207. Por que a gente separou por eventos 1.207, né? 2.400? Porque quando você for estudar e quando tiver dúvida, você procura o S2.400, ele vai direto lá, porque como tem muita informação, fica mais fácil para vocês conseguirem estudar o layout e o manual do E-Social. Então, isso é muito importante. Pessoal, nós estamos falando de uma nova linguagem, uma nova forma de organização do Estado brasileiro relativa a todas essas informações dos dados federais de 14 relatórios que vários
entes, contadores, financeiros, etc., todos esses fazem. Não é alguma coisa trivial e é alguma coisa que vai mudar de maneira significativa e definitiva a realidade e a gestão das administrações públicas municipais. Então, cada um de vocês precisa realmente fazer a lição de casa e se preparar. O papo foi excelente. Nós estamos chegando no finalzinho, no nosso último minuto. Laura, qual é a informação que você passa aí para o pessoal que está nos assistindo? Isso. E aí a gente encerra. Vamos lá. Eu estou no meio dessa confusão toda, né, de E-Social, mas mesmo assim eu aceitei o convite para vir aqui, né, falar com vocês. E eu acho assim, é muito importante. Eu já tentei várias vezes fazer esse contato, porque vocês, órgãos públicos, eles precisam. E nós, na Secretaria de Previdência, nós estamos à disposição, através do e-mail ou do telefone. Tem um telefone específico, 20 21 5555, certo? Onde vocês também podem fazer contato via telefone, para que a gente possa colaborar com vocês, para entender melhor o E-Social. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou registre, principalmente registrar através do e-mail, né? esocialop@previdencia.gov.br, que a gente vai dar o retorno. Às vezes a gente não consegue retornar em 7 dias, mas a gente dá retorno, tá certo? E continuar assim, nos colocando à disposição para o que for necessário, o que vocês precisarem da gente, a gente está à disposição. Porque o projeto é maravilhoso. Vocês podem entender assim, não, a Laura está lá longe, né? Ela não sabe. Eu sei sim o quanto isso vai ser trabalhoso, mas a gente vai fazer uma única vez e depois vai ser com maior tranquilidade, né? Vocês não precisam mais fazer esse monte de declarações, né? Tá certo? Que vocês e nada bate com nada, né? Tá certo? A RAIS não bate com a DIRF, então assim, isso não é possível continuar desse jeito, certo? E isso tudo é pro bem do país e o bem de vocês, certo? Entendeu? Então, eu queria deixar só um pensamento aqui que eu acho muito interessante, né? Porque a gente fala muito de teoria, certo? O conhecimento teórico adquire força concreta somente quando colocado em prática, certo? Então, assim, a gente tem que ir para a prática, a gente tem que fazer essa organização dentro do seu ente federativo, tá certo? Hoje, para quem nunca ouviu, se foi a primeira vez que vocês ouviram falar do E-Social, não se apavore. Tá certo? Depois vocês vão entender que todos aqueles eventos, quando vocês forem estudar, isso são só para organização também, né? Mas são os dados que vocês já fazem hoje. É as mesmas coisas que vocês fazem hoje, só que vocês vão fazer num único lugar e de forma organizada, simplificada e com segurança, certo? E depois o retorno vai ser essa questão principalmente da aposentadoria, da pensão, quando for o caso. De você ter direito à concessão, inversão do ônus da prova, para você não se preocupar, tudo aquilo que você precisa está lá no Sistema Nacional de Informações Sociais. Maravilha! Então, esse foi o nosso bate-papo com a CNM. Nós temos aqui informação relevante, informação útil, um canal direto. Você vê aqui que nós passamos todas as informações, respondemos as perguntas ao vivo. Qualquer coisa, vocês têm o telefone, liguem para a Laura, liguem para o e-mail, falem com o Ministério. E foi dada a largada, pessoal. Uma largada já muito antiga, mas para você que conheceu agora, no dia 7 de julho nós vamos soltar a primeira folha. Para isso você precisa estudar muito e se preparar até o dia 1º de janeiro de 2019. Depois disso você tem 2 meses de lançamento, 2 meses de preparação e aí o evento da folha no dia 7 de julho. Não deixe para a última hora, estude a tabela de rubricas, estude as tabelas, das 8 tabelas principais de todo o material de informação e compartilhe esse conhecimento com a maior quantidade de pessoas possível, porque isso vai ajudar a mudar a cara do Brasil. Esse foi o Bate-Papo com a CNM, um programa ao vivo em que você, agente municipalista, participa direto conosco para a resolução e a melhoria da qualidade de gestão e de vida nos nossos municípios. Um grande abraço e nos vemos na próxima sexta-feira aqui na TV CNM.